Cara, e como é que faz pros clubes, né? Tô falando num mundo. Porque assim, você acha que o fair play financeiro no futebol brasileiro é uma realidade próxima? Depende muito da vontade política, cara. E é por isso que é tão difícil de dizer que sim ou que não. Sendo cético e considerando a nossa realidade, não deve estar próximo. Não deve, né? Nem o fair play, nem a liga, nem tudo que a gente precisa. Porque vontade política é uma coisa muito complicada. Você precisa que 20 a 40 dirigentes queiram que a CBF autorize e participe de um jeito saudável. E isso quando aconteceu na história do futebol brasileiro, né? Pois Nunca. Cara, aí uma coisa que a gente vem falando nos últimos tempos também. Mas tem movimentação para que aconteça, tá? Eu não tô Tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Não é uma coisa teórica. Está rolando. Tá. Tem um grupo de trabalho, tem dirigente falando. Os dirigentes de hoje são mais abertos e propensos a tudo isso que a gente está conversando do que os 10 anos atrás, a chance era 0. Entendi. Hoje a chance é, sei lá, 5, 10%. Mas Já tem alguma, né? Mas Já existe, tem alguma mas chance, existe, exato. Uma coisa que eu queria que a gente entrasse em Corinthians já, mas é que eu queria perguntar um negócio, que nós temos a impressão que de poucos anos pra cá, não foram muitos, inflacionou insanamente o preço de transferência de jogadores. Tipo, a gente brinca aqui que fala qualquer baga é 5 milhões de euros. Antigamente 5 milhões de euros era muito dinheiro. Eu lembro que o Denilson, quando foi vendido lá atrás, eu acho que ele foi vendido pro Bet por 30 milhões de euros, uma coisa assim, e era tipo a maior transação de todos os tempos, não sei o que, hoje 30 milhões aí, o Flamengo vai pagar já no maluco aí. O Vitor Roque muito ainda. Não, é muito pra nossa realidade, mas... É comum. Mas cara, é uma tipo, transferência comum. Virou comum. 8 milhões, 10 milhões de euros, comum. Entre clubes brasileiros tá rolando esse tipo de coisa. Então a gente fala, todo bagulho é 5 Cara, milhões, pô. Então, isso foi impulsionado pela galera, pelo mundo árabe, pelo futebol árabe? Não. Não foi? Não e sim, ao Tá. mesmo tempo. O que explica isso é o crescimento da indústria do futebol. Tá. Os clubes arrecadam mais do que eles arrecadavam 10 anos atrás. Muito mais do que 20 anos atrás. Muito, muito mais do que 30 anos atrás. Como os clubes arrecadam cada vez mais e como eles não buscam lucro, quanto mais eles arrecadam, mais eles gastam. Então, o que explica ter tanta transferência ao mesmo tempo? Eles estão arrecadando mais. Então, começa lá no acordo de televisão, passa pelos patrocínios, passa pelos estádios, passa pelo torcedor pagando mais para estar consumindo futebol. Os clubes arrecadam mais. Ponto. É isso que explica. Parece uma resposta meio simplória, assim, meio chatinha, mas... Não, faz sentido no aspecto, isso. tipo, porque a gente sempre fala aqui, por exemplo, aqui no Brasil, quando o Flamengo vai comprar alguém, sempre é mais caro. É porque o Flamengo pode pagar mais Sim, caro. porque o Flamengo arrecada 1,3 bilhão de reais. E aí eu acho que a questão dos árabes é que acontece. Antigamente não tinha esse dinheiro lá. Agora tem. Então tem mais dinheiro isso. pra... Catar, Aí né? o que acontece é que quando a Liga Saudita entra e começa a inflacionar, ela cria algumas bolhas. Então, algumas transferências que sairiam por 100 milhões, saem por 150, porque a Arábia Saudita entrou no meio. Então, ela ajuda a inflacionar transferências. Mas, se você for reparar, ao longo dos anos, você tem sempre algum mercado que causa essa distorção. Rússia, Ou foi a Rússia, ou foi a China, ou foi... Entendeu? Sempre tem alguém fazendo esse papel. Hoje, eu acho que a Arábia Saudita ela faz isso maior, com mais intensidade, com mais frequência também. Então a Arábia Saudita ela é maior e mais importante. Por isso que eu acho que sim, tem a ver. Mas como você perguntou assim de, 10 anos atrás era menos, não é só a Arábia Saudita, é tudo. É tudo. Assim, o acordo de transmissão da Premier League, que é de bilhões de libras, influencia. Porque o cara ganha muito mais dinheiro lá, aí ele compra o jogador da França, o francês compra da gente aqui, a gente compra da Argentina, a Argentina compra, entendeu? Aí, a indústria cresce. E aí, cara, eu tenho perguntas infinitas sobre esse negócio. Mas eu tenho tempo. Mas vamos lá. Inclusive, se vocês quiserem aliviar e fazer perguntas bobas às vezes, eu também... Tranquilo. Eu posso sentar aqui, Galão? Pode, fica tranquilo. Porque você lembra que na Globo você fez... Ele fez bullying comigo lá, cara. Jamais. Fez bullying com você? Cara. Eu fui... Eu Ele tinha... roubou minha cadeira, né? Eu ia trabalhar lá poucas vezes, cara. Eu ia fazer minha entrada no Sport TV e saía. E os chefes queriam que eu participasse mais, que eu fosse mais presente. E eles falavam, vem aqui, cara, senta em qualquer lugar que você quiser, porque aqui não tem esse lugar marcado. Você senta e trabalha. É o que eles falavam, né? Os chefes me falaram isso. Senta onde você quiser, Capelão, fica à vontade. Beleza, cara. Fui lá, fiz minha entrada no Sport TV, saí, peguei uma mesa, sentei, comecei a trabalhar, fui ao banheiro, voltei. Não, cara, você tem que sair daí porque o galão da massa sentou e falou pra você sentar lá no canto. Cara,
Deve ser alguém importante, né? Matheus com 15 anos. Aí eu fui descobrir que era estagiário, cara. Ele fica desde sempre, né, David Jones? Não tem Aí como. todas as vezes que eu entrava na Globo, eu falava, cara, posso sentar aqui? Mas aí eu ficava ao meu lado. Entendi. Aí ficou ao meu lado, certinho. Eu pedi tudo certo. permissão pra ele todas as vezes. Eu devia ter feito no começo hoje. Eu posso ficar aqui? Você pode, Se você quiser que eu tranquilo. sente lá atrás, eu Não, posso tranquilo. trocar de lugar, O cara. cara tá falando com rancor, não precisava, não foi assim Entendi. então também, sabe? Mas é isso, se vocês quiserem que eu fale merda, Não, eu também eu falo. uma pergunta que eu queria fazer, porque a gente fica imaginando, eu sempre fiquei pensando nas maneiras que os clubes têm de arrecadar dinheiro, Uhum. né? E eu acho que, na Europa eu não sei, mas, por exemplo, eles falam que o Camp Nou, por exemplo, eles ganham muito dinheiro não só com bilheteria, com muitas museu. outras coisas, tem muitos museu outros dá muito tipos de arrecadação, que aqui no Brasil, né, a gente explora muito pouco. Eu acho que os estádios podiam ser mais explorados, mas hoje, os times brasileiros, a maior fonte de receita deles ainda é venda de jogador e direito de TV? Direito de TV em primeiro lugar. Mais do que venda de jogador? É. Caramba! Mas isso é assim no mundo todo, tá? É mesmo? Todo país que você abrir o balanço do clube, a primeira fonte de receita é sempre TV. Uhum. Sempre. O que muda? Quando você fala de Real Madrid, Manchester United, os clubes que são globais, esses caras conseguem ganhar mais com comercial. Porque o direito de TV deles O comercial seria? comercial é patrocínio, Tipo, vai fazer merchandising. pré-temporada no... Não, também patrocínio de uniforme, Patrocínio patrocínio de backdrop, patrocínio tá. de estádio, patrocínio e Naming rights e merchandising. Então o cara tem um acordo com a Adidas vende produto no mundo todo. Ele tem um fabricante de borracha, fabricante de mochila, caderno, produtos licenciados, licenciamentos. Então essa linha que eles chamam lá de comercial, essa linha no Real Madrid é maior do que televisão. Porque a televisão ela está presa no acordo da La Liga, a La Liga distribui bem o dinheiro, ele não consegue. então ele ganha um valor relevante, ele é bem relevante, só que o comercial fica maior, porque ele é um clube global. Agora, a realidade de 90% dos clubes, aqueles que são nacionais ou locais, televisão é assim, Mas chega a quantos por cento do faturamento total? 70% da... 70%? Eu tô dando um chute grosseiro Mas aqui. deve ser isso. Caramba. Mas varia de clube para clube. Se você falar assim do Elche, é 90%. Se você falar do Villarreal, você vai falar de 60%, 70%. Televisão é sempre a Não, maior mas linha. aqui no Brasil também é isso? Também. A Não, realidade é igual, cara. Então, mas eu acho que, por exemplo, sei lá, o Palmeiras teve um ano aí que vendeu, tipo, sei lá, 400 milhões Então, aí Brasil. tem uma diferença. Os europeus, eles sempre tiram da conta a transferência do jogador. Tá. Eles dividem em match day, o dia do jogo, que é estádio e tudo que está relacionado ao estádio. É a venda do ingresso, é o cachorro quente, é o estacionamento, etc, etc. É o comercial, isso que a gente falou agora de patrocínio e merchandising, e é direito de transmissão. Tá? Então, esse tripé é como o clube de Entendi. futebol ganha dinheiro no mundo, e eles dividem assim. Transferência, eles deixam de fora, porque eles dizem que é uma receita não recorrente, Muda. e é uma venda de Exato. ativo. É como se você estivesse vendendo a sua geladeira. Você não está trabalhando para o Flow, você está vendendo a sua geladeira, você está vendendo um ativo teu. Então, eles deixam de fora. Só que nós aqui, se a gente deixar de fora a transferência de atleta, Não, é sacanagem porque o modelo de negócio de muito clube nosso está baseado nisso. sim. Então, a gente tem que colocar na conta, né? Então, se você coloca o transferência de atleta junto, a gente tem a segunda linha, a transferência de jogador, Uhum. em alguns clubes, em outros não. Aí a terceira aqui passa a ser patrocínio, Uhum. a quarta, o match day, dia de jogo, que a gente coloca a bilheteria, sócio-torcedor, né? Relacionamento com torcida, depois outros. Entendi. E aí, assim, a gente teve uma época que os clubes estavam ganhando dinheiro com criptomoeda, lembra? Que fazia a moeda, não sei o quê, né? tentando, A galera ganhou né? Conseguiu Enganando uma galera aí. ganhou um dinheirinho aí, uma galera. Não, mas o que eu ia falar é que, assim, a gente vê, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, e realmente, né, você vai se repetir esses dois aí a vida inteira quando for falar dessas coisas. Flamengo e Palmeiras fazem muito dinheiro com venda de jogador da base, né? E assim, Flamengo e Palmeiras contratam jogador da base dos outros, né? Tipo, o Hendrick, né, veio, ele primeiramente era do São Paulo, não sei o que e tal. Estevão, pô. Eu acho que Cruzeiro. o Cruzeiro, Galo, Estevão era do e Cruzeiro, aqui, eu acho que o Wesley... Cruzeiro. Não, eu acho, o Mateuzinho, que era do Flamengo, veio do Londrina, aí vendeu pro Corinthians e tal. Então já fazem esse trabalho, né? E a gente vê que na maioria dos clubes do Brasil, as categorias de base estão abandonadas, pô. A gente conversou com o Ricardo Rocha, antes de sair a SAF do Cruzeiro. Era Ricardo Rocha, né? Acho que é Isso. caso. Quando ele tava lá, a gente perguntou sobre a base. Falou, cara, que base? Era isso, sabe? Então, assim, investir em base
pra revelar jogadores, já que a gente tem uma máquina de fazer talento aqui no Brasil, é absurdo que a gente consegue revelar jogador, o Santos, o Fluminense, o que eles revelam de jogador, é uma coisa louca. É um caminho pra aumentar as receitas de uma maneira, assim, Surreal, né? exponencial, digamos assim? Tem que ser. Uhum. Mas já é. Aí depende de clube para clube, Sim. cara. Assim, o Botafogo, quando o Textor chega, o discurso dele é de que a base é prioridade. Uhum. Mas eu vi os investimentos em jogador virem antes do que a base, Uhum. por exemplo. Então, o discurso dos dirigentes é uma coisa. E no discurso eu vejo eles todos privilegiando a base. Uhum. Não só os amadores, mas os donos, os novos também. Na prática, o que a gente vê é que o Palmeiras e o Flamengo dominaram. O São Paulo e o Internacional já foram grifes muito fortes Claro. em venda de jogador. E eles se valeram disso para ter os maiores faturamentos do futebol durante muitos anos. Nos anos 2000, principalmente, esses dois clubes eram os maiores faturamentos graças à venda de jogador. E isso depende de investimento em base. Agora, o grande problema aí é o mandato de um presidente é de 3 ou 4 anos. O período que você tem em que você investe na base hoje e começa a colher resultado na venda de jogador é de uns 5 anos. Sim. Então, qual é o presidente que vai começar a gastar 30, 40 milhões e não é só o dinheiro, é metodologia, é Isso, profissional, uma coisa, é trabalho. é qualificar, é fazer um trabalho denso. É scout, né, de jogadores. É isso, é scouting, análise, é tudo. Como é que você faz tudo isso de um jeito regrado, bem feito, se você não vai colher um louro sobre isso, Uhum. né? E, enfim, tem um certo desestímulo estrutural para que isso aconteça. E até no caso dos donos, cara, eu não sei se os donos vão ficar mais do que 5 anos, assim. Não tem isso aí também, né? Você vai falar isso pro Botafoguense, você vai ficar puto. Fala, não, o mas Textor vai ficar aqui pra O sempre, Ronaldo né? já saiu do Cruzeiro. O Ronaldo já saiu do Cruzeiro. O Textor já saiu do Lyon. O O 777 já foi, 777 né? já saiu do Vasco, entendeu? Exato.